Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado honra, glória e louvor para todos sempre. Gostaria de trazer uma reflexão da palavra do Bendito Eterno que se encontra no Sefer Tehillim. Sefer, em língua hebraica, significa livro. Tehillim significa livro dos salmos. Quero que entenda que nem todos os salmos é do rei Davi. Existe salmo de Salomão, o salmo de número 72 e o salmo de número 127. Existe salmo também de Asaf, salmo de número 50, o salmo de número 70, até o salmo de número de 70 até ao salmo de número 83. Existe salmo de Moisés, que é o salmo de número 90. Existe cântico na Bíblia que não está escrito no livro do Salmo, por exemplo, o cântico de Moisés, no Sefer Shemon, livro do Êxodo, do capítulo 15, o cântico de Miriam, ou Miriam, Êxodo do capítulo 15, versículo 20 e 21. Existe também o cântico de Hana, ou Ana, a mãe do profeta Samuel, no Aleph Samuel, no capítulo de número 2. Existe o cântico também de Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 25. Existe também salmo que não conhecemos quem fez. Entre os 150 salmos, 5 são mais destacados entre o povo de Deus, os cristãos, e até mesmo não cristãos. Um gosta do salmo primeiro, outro gosta do salmo de número 23, outro cita mais o salmo de número 46, outros cita mais o salmo de número 91 e outros gostam mais do salmo de número 121. Mas o mais conhecido é o salmo de número 23. Vemos isso em porta-retrato, vemos isso também em quadro de parede, em para-choque de carro, vemos isso em toalha, o salmo de número 23. Davi diz, o Senhor, no Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor. Vemos que é uma palavra como egoísta da parte de Davi, porque ele não fala, o Senhor é o nosso pastor, com os seus irmãos. Por exemplo, os irmãos de Davi, Eliabe, Aminadab, Semeia, Natanael, Radai, Ozem, Samar, Zerua, Abigail, ele não diz assim, olha, o Senhor é o nosso pastor. Não, Davi, nesse salmo ele diz, o Senhor é o meu pastor. E quem são os irmãos de Davi? Aonde está escrito isso? Porque no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a gente só vê falar só de 3 irmãos de Davi. Aos outros você pode ver e acompanhar que está nas escrituras, em 1 Crônica, capítulo 2, versículo 3 ao 16, você vai ver os outros irmãos de Davi, esses que eu citei aqui. Ele poderia falar assim para os seus irmãos, olha, o Senhor Adonai é o nosso pastor, mas não ele falou, ele não falou isso, ele falou, o Senhor é o meu pastor. Ele devia ter falado assim, olha Eliabe, o Senhor é o nosso pastor, olha Aminadab, o Senhor é o nosso pastor, olha Simeia, o Senhor é o nosso pastor, olha Natanael, o Senhor é o nosso pastor, olha Radai, o Senhor é o nosso pastor, olha Ozem, o Senhor é o nosso pastor, olha Samar, o Senhor é o nosso pastor, olha Zeruia, o Senhor nosso pastor, olha Abigail, o Senhor nosso pastor. Não, ele não falou. Ele falou assim, o Senhor é o meu pastor. É nesse salmo que eu quero decifrar alguns mistérios importantes espiritual para a nossa vida. Por que Davi disse isso? Porque Davi era desprezado da casa do seu pai e ele era conhecido como menor na casa do seu pai. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. É tão tal que Deus achou Davi, Salmo de número 89, versículo 20. Deus procurou Davi e achou, e só acha quem procura. O próprio Eterno disse, achei meu servo Davi, com meu óleo santo ungi. Então a gente só acha aquilo que está procurando. Davi estava perdido pelo campo. O Salmo de número 23 é um salmo muito diferente e com grandes ensinamentos e revelação. Davi fala no Salmo de número 23 de pastor, Davi fala que nada faltará a ele, Davi fala de pasto, Davi fala de água e águas tranquilas, e Davi fala de refrigera a minha alma. O significado do Tehillim número 23, palavra como você tem se relacionado com Deus através da oração. Ele diz, o Senhor é meu pastor. E como você... Isso fala sobre relacionamento e como você tem se relacionado com Deus. Ou a pessoa se relaciona com Deus através da oração, através da sua palavra, através do jejum, da meditação.
Ele diz, o Senhor é meu pastor. Isso fala de relacionamento. Quando ele diz, não falta nada, não está falando só de bênção. Não, por quê? Quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não está falando só de bênção. Porque no Salmo 34, 19, de muitos são as aflições do justo, o Senhor o livra de todo. João 16, 33 está escrito, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Isso fala também de suprimento. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Aí ele diz mesmo assim, não andeis inquieto com o que comeremos, com o que beberemos, com o que vestiremos. Porque todas essas coisas antigas procura de certo vosso Pai Celestial, bem saber que é necessidade de todas essas coisas, mas buscar primeiro o meu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Davi também diz, deitai-me e faz em vez de pasto. Isso é descanso. Salmos 37, versículo 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. O Salmo de número 40 está registrado na Bíblia, cartilha de crente. Ele diz, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isaías 64, versículo 4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que além de ti trabalha para aquele que nele espera. Ele guia mansamente as águas tranquilas. Isso fala, cuidado, aquele que quando por Deus é protegido. Isaías 43 ele diz, quando passaram pelas águas estarei contigo, quando passaram pelo rio não submergirão, quando passaram pelo fogo não te queimará, nem a chama dará em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, do Egito por ter resgate, a Etiópia serva por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado, porque eu te amei, porque dei homem por ti, povo pela tua alma. Não tema, porque eu estou contigo. Trarei tua semente desde o oriente, e ajuntarei desde o ocidente, tirei o norte e dá, o sul não retenha, trazer meus filhos de longe, e as minhas filhas da extremidade da terra. Ele também ainda diz assim, refrigera a minha alma. Isso fala de cura. Por maior que seja a doença, mas ele é Deus que cura. Ele cura câncer, ele cura AIDS, ele cura tuberculose, meningite, pressão alta, depressão. Ele cura a olescenia, osteoporose. Ele cura todos os tipos de enfermidade. Deuteronômio 7,15 diz, e o Senhor de ti desviará todas as enfermidades. Você está crendo nisso? Que o Deus ele desviará de você todas as enfermidades. Por que ele faz isso? Porque ele é o Jeová Rafá, porque ele é o Deus que sara, ele é o Deus que cura. Ele diz assim também no Salmo, por amor do seu nome. Isso é propósito. Ele diz o Senhor, isso é um propósito. Qual é o propósito que você tem com Deus? Qual é o propósito? É de honrar o Senhor? Segundo Samuel 2,30, diz o Senhor, os que me honram, eu honrarei. Porém, o que me despreza, eu desprezarei. Se você honra o Senhor, Deus vai te honrar. Se o Senhor não honra o Senhor, Deus não vai te honrar. Ele diz, ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. Se o buscarem, o achará, porém, se os deixarem, vos deixará. Isso é o que diz a palavra do bendito eterno. Ele diz, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, isso é provação. Todo homem de Deus passa por provação. Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, fomos entregue à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí de não temerei mal algum, isto é fé. E o que é fé? De que vem a fé? Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito assim, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das provas das coisas que se não vê, porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Salmo de número 127 está escrito, Davi falou, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram, ainda que o exército me secasse, meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nesse Deus eu confiaria. E a tua vara e teu cajado me consola. Isso é esperança. Romanos 12, 12 diz assim, alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverar na oração. O meu cálice transborda, no Salmo ele diz assim, isso é abundância. Ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso fala de companheirismo. É você estar na presença de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, ela vai te seguindo. É você estar aqui, ela está ao teu lado. Isso fala de companheirismo. Você
na presença de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus te seguirão. E ele dizia: habitarei seguro na casa do Senhor. Isso é promessa, e a promessa dele não falha. Por longos os dias, ele diz: isso é eternamente. O que ele prometeu está de pé. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe. A oração da igreja ao meu favor, favor de toda a minha família e meus familiares. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu ok. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente. E que esse salmo possa, com a ajuda do Espírito Santo, entrar no teu coração. E que você possa aprender grandes resultados e maravilha através dele. Que Deus abençoe, em nome de Hashem. Shalom.